Oi, tudo bem? Hoje a gente vai estender um pouco o conhecimento sobre as portas digitais. A gente já viu que o Arduino tem portas digitais e portas analógicas, certo? Mas agora a gente vai focar em algumas portas digitais especiais, que são as portas que têm o PWM, certo? Elas são marcadas com esse sinalzinho de tio, né? Então a gente vai ter as portas 3, 5, 6, 9, 10 e 11. Essas portas, elas no Arduino Uno, nesse modelo aqui, são as únicas que têm a capacidade de fazer a modulação por largura de pulso, né? Ou emitir sinais do tipo PWM. Para utilizar esse tipo de porta, a gente vai usar uma função especial aqui, específica, que é o analog write, tá? O analog write, a sintaxe dele é a porta que a gente vai utilizar, né? O nome da porta, no caso, aquelas portas especiais, que tem a marcação de PWM, e o valor que a gente vai gravar nessa porta. O valor, no caso do Arduino Uno e vários outros, vai variar de 0 a 255, porque ele tem uma resolução de apenas 8 bits nessas portas analógicas, né? Nesse tipo de para emitir esse tipo de sinal. Essa figura aqui é a tela de um osciloscópio, é um equipamento utilizado para medir sinais ou ondas em equipamentos eletrônicos. Nesse caso aqui, isso é o que a gente consegue ver quando conecta um Arduino a um osciloscópio e ajusta ele para medir o ciclo de uma das portas, né? E quando a gente altera o valor dessa saída, no caso esse valor aqui, ó, a gente vai ter essa oscilação. E isso vai ser utilizado, né? No caso o Arduino utiliza isso aqui para fazer uma simulação de uma porta analógica. Como eu disse, o Arduino tem apenas 8 bits nessas portas. Isso quer dizer o seguinte, esses 8 bits aqui, a gente pode ter uma sequência desse tipo e eles vão somar aqui, ó, no valor total de 0 a 255, dependendo dos valores aqui assumidos em cada uma dessas posições. Então, cada posição dessa aqui tem um valor, caso aqui 128, 32, 4 e 1. Então, somando esses valores, onde tem aqui o bit 1, a gente vai obter esse total aqui. Essa oscilação que a gente observa na porta PWM, a gente chama de Duty Cycle, ou ciclo de trabalho. Cada porta dessa tem um período fixo. E isso aqui vai ser uma frequência, né? Vai ser medido em uma frequência aqui de 32 a 62 kHz. Então, nessas portas PWM, a gente vai ter um ciclo aqui, uma frequência fixa, tá? E essa frequência fixa aqui, os valores dessa porta vão oscilar entre 0 e 5 volts, ou entre low, né, que equivale a 0, e o high, que equivale a 1, tá? Então, quando a gente utilizar um sinal PWM, a gente vai estar criando uma onda desse tipo aqui, uma onda quadrada, tá? Então, quando está em 0% o Duty Cycle, né, ou escrito lá na saída analógica o valor 0, a gente vai obter uma média entre o início do período e o final do período. Dentro desse período, o período completou aqui todo em 0, certo? Então, a média, né, que a gente vai obter lá em volts vai ser 0, né, porque passou o tempo inteiro em low, né, em 0 volts. Já aqui nesse caso, quando a gente tem 25% no Duty Cycle, que seria equivalente aqui a um valor de 64 aqui no Analog Write, a gente vai ter esse comportamento aqui dentro do ciclo. Então o que a gente vai conseguir aqui vai ser uma reta, ó, mais ou menos aqui. Então o valor medido entre 0 e 5 volts vai ser um valor intermediário, né? Então se é 25%, então isso aqui vai ter aproximadamente 1.25 volts, tá? Então essa linha vai representar aqui a saída em volts, tá? E aqui quando tiver em 50%, a mesma coisa. Qual vai ser a média aqui dentro de cada um desses períodos? Vai ser de 50, né? Ó, vai ser aqui metade ligado, metade desligado. Então a gente vai obter uma linha mais ou menos nesse ponto aqui. Uma linha mais ou menos nesse ponto médio aqui, ó. Metade, né? Entre 0 e 5 volts. Então a gente vai obter aqui uma tensão de 2,5 volts, que é a metade do máximo. E a mesma coisa aqui, quando tiver em 75%, a média vai ficar um pouco acima, tá? Então a linha vai estar ali em torno de 75% da altura, né? Então nesse caso aqui é a mesma ideia, tá? Nesse período aqui,
a gente vai obter, né, a média desse período, no caso dos demais também, vai estar em torno aqui dos 75%. Mais embaixo um pouco aqui, aqui. Então vai ser mais ou menos isso. E o mesmo acontece aqui quando o ciclo está em 100%, né? Porque durante todo esse período aqui, ó, entre as duas linhas verdes, vai estar o tempo todo ativo aqui em 5 volts. Então a leitura média vai ser ali na altura dos 5 volts. Beleza? Então assim a gente vai ter uma variação de tensão em uma porta digital que varia entre 0 e 1, né? Agora variando no tempo que ela permanece ligada aqui dentro de cada um dos seus períodos, beleza? E essa variação que a gente observa aqui no ciclo com um osciloscópio é essa variação no ciclo de trabalho, né? No Duty Cycle. Ele vai para menos ou para mais, então quer dizer que dentro de um período aqui que teria que ser cheio, né, inteiro, teoricamente numa porta comum, né, não teríamos essa variação dentro do período, né, numa porta PWM a gente vai poder fazer essa variação entre 1 e 0 dentro do tempo do período que a gente vai definir. Nesse projetinho aqui, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer uma leitura analógica aqui na porta A5, tá? Que vai ser o valor lido do potenciômetro, tá? Então aqui, ó, vai variar, se a gente clicar aqui, vocês vão ver que tá ligado nesse fio preto aqui. E esse fio preto tá ligado no GND. Então, aqui nesse terminal a gente tem 0 volts. E aqui nesse da linha vermelha tá ligado lá nos 5 volts do Arduino, tá? Então, aqui no fio verde a gente vai ter uma variação, né, de acordo com a posição do potenciômetro entre 0 e 5 volts, beleza? Então quer dizer que lá nessa porta analógica, A5, a gente vai conseguir ler valores de 0 até 1023, tá? Como a gente viu na aula passada, beleza? Aí o que a gente vai fazer? Agora a gente vai pegar esse valor lido e a gente vai converter ele para 8 bits, né? Aqui na entrada analógica a gente tem 10 bits, né? Ou seja, os valores vão de 0 a 1023. E aqui a gente só pode utilizar de 0 a 255, né? Como um valor analógico. Então a gente vai ter que converter isso no código, beleza? Então a gente vai pegar o valor dessa porta aqui, que vai para esse dispositivo aqui, né? Para o LED, para esse componente. Ele vai, entre aspas, né, sentir isso como uma variação de tensão, beleza? Então o que vai acontecer? Ele vai variar a quantidade de luz que ele vai emitir aqui, né? Ora vai ter uma intensidade menor, ora vai ter uma intensidade maior, de acordo com a posição que a gente colocar aqui no potenciômetro, beleza? Então vamos programar. Então no setup de praxe que a gente vai iniciar serial begin 9600 baldes. E o que mais? A gente tem uma entrada analógica e uma saída analógica. Então a gente vai declarar aqui o pino de saída como output, tá? Então pin mode. A porta que a gente tem o LED ligado é a porta 3. Pin mode 3, output. Beleza? Outra coisa, pessoal, a gente pode utilizar aqui as diretivas de pré-processamento aqui, no caso, define, tá? A gente pode dar nome às portas em vez de utilizar números, beleza? Isso fica mais intuitivo em alguns casos, tá? Então eu vou chamar essa porta de LED e essa porta que eu vou chamar de LED vai ser a porta 3, tá? Então se a gente alterar o esquema lá, o físico, basta a gente mudar ali o nome naquela linha define. Então eu vou chamar aqui de LED, tá? O que a diretiva aqui de pré-processamento faz? Antes de compilar, ele vai ler essas linhas aqui, né, da define, include e tal, e vai fazer as inserções ou alterações no que vai vir pela frente. Então, o que acontece? Toda vez que o compilador encontrar o termo LED, ele vai substituir por 3. Tá? Por isso que é uma diretiva de pré-processamento. Porque no momento que vai acontecer a compilação, né, ou a preparação para a compilação, vai acontecer esse pré-processamento, né? Ele vai ler todo o código, vai entender aqui os nomes de constantes que a gente está dando aqui, no caso LED, substituindo por números, né? Então ele vai fazer essa tradução antes de compilar, beleza?
eu vou chamar aqui de pot a porta do potenciômetro. No caso lá está na A5, né? Então, coloco aqui A5. Ao invés de escrever A5, eu vou agora escrever pot na porta, beleza? E agora no loop aqui a gente pode fazer a leitura, né? Então vamos lá, vamos ler a porta. Int, vou chamar aqui de entrada, recebe o valor do potenciômetro, tá? No caso, é um analog read. E qual é a porta? Pot. Beleza? E agora a gente vai ver aquela questão do Duty Cycle, tá? A gente vai converter aqui o valor da entrada. No caso aqui, a gente tem valores que vão variar de 0 a 1023. Porque as entradas analógicas têm 10 bits, né? 10 bits. Só que as saídas analógicas, no caso as portas PWM, elas têm 8 bits. Então, não dá certo, né? Eu não posso fazer isso aqui, ó. Analog write LED, que é a porta, e o valor entrada. Isso aqui vai funcionar, mas vai funcionar com erros. Por quê? Eu só posso gravar nessa porta aqui, nessa PWM, valores entre 0 e 255, ou seja, os 8 bits de resolução que essa porta tem. Beleza? No momento que atingir aqui, essa entrada atingir os 255, até esse momento vai funcionar direitinho, né? Vai apresentar ali o brilho máximo. No momento que passar para 256 ou mais, então essa porta aqui vai apresentar um comportamento errático, né? Ela vai funcionar como não deve funcionar. Ou vai ficar piscando, ou ela vai simplesmente apagar e não funcionar. Então vai ser um comportamento anormal. A gente pode fazer só uma regra de 3, tá? Uma regra de 3 simples seria o seguinte. Aqui onde eu tenho 0, vai ter de 0 a 1023. E na saída vai de 0 a 255, né? Então basta fazer aqui o famoso cruz credo, né? E obter o valor em 8 bits, tá? Então a gente pode fazer um algoritmo para isso, mas como a linguagem já fornece uma função pronta para isso, então a gente usa essa linguagem, tá? A gente usa essa função. Então vamos criar uma nova variável aqui, chamada de int Duty Cycle. Duty Cycle, tá? Que é o valor que de fato a gente vai fazer funcionar o Duty Cycle. E esse Duty Cycle vai receber o retorno dessa função, tá? Ó, função map, que vai receber a variável entrada. E a gente vai dizer que essa variável entrada vai ter valores mínimos de 0 e valores máximos de 1023. E esses valores vão ser convertidos de 0 até 255, tá? Então, essa função é uma regra de 3, né? Uma regra de 3 dentro da função map. E ela vai retornar um inteiro com esses valores, tá? Então, recebemos aqui dentro do Duty Cycle e vamos gravar o valor desse Duty Cycle na saída. E agora a gente vai ter, né, o comportamento esperado, corrigido, né? Não vai ter nada de errado aí. E vamos imprimir na serial, né, esses valores aí de entrada e o Duty Cycle. Serial.print. Botar aqui entrada. Eu não vou concatenar em um único serial print, porque o Tinkercad ele é problemático com isso, tá? Serial.print. Colocar aqui uma string para separar os valores, né? Então vou colocar uma setinha, né? Uma setinha. E vou colocar agora o Duty Cycle. Duty Cycle, pronto. Então isso aqui vai ser impresso tudo em uma linha só, né? Se tivesse certo aqui. Agora sim. Então ele vai imprimir numa linha só aqui o valor da entrada, um separador, o Duty Cycle, que é o valor da saída, e inicia outra linha, tá? E a gente vai observar isso também nos lags.
E agora eu vou colar esse código aqui no Tinkercad. Pronto. Vou iniciar aqui a simulação para a gente observar o comportamento, tá? Clicar aqui para abrir a Serial Monitor. Tá, dentro do esperado, beleza? Tá aqui, ó. A entrada tá 0 e a saída tá 0. Então a gente vai girar aqui o potenciômetro, colocar ele aqui mais ou menos um terço, mais ou menos um terço do caminho. E a gente vai ter aqui na entrada 327 e na saída 81. E a gente observa que o LED está apresentando aqui uma luminosidade. Então vou girar mais um pouco aqui o potenciômetro, aumentei mais aqui. Na entrada, né, a gente tem 777 e no Duty Cycle 193. E agora eu vou colocar no valor máximo. A gente tem aqui na entrada 1023 e no Duty Cycle 255. E o LED apresentando ali a variação de brilho. Ó, a gente pode observar. Tá? Agora eu vou colocar dois instrumentos aqui para a gente observar isso aqui fisicamente, tá? No simulador, é claro. Eu vou acrescentar aqui um multímetro e um osciloscópio. Multímetro. Então aqui no multímetro a gente vai pegar aqui o negativo, vai aqui para o GND. E o positivo vai aqui para direto aqui da saída do Arduino, tá? Antes de chegar no LED. Vou colocar aqui o fio vermelho e o fio preto, beleza? Vou colocar ele mais embaixo aqui. E agora eu vou colocar um osciloscópio. Aqui o osciloscópio eu vou fazer parecido, tá? A gente vai colocar aqui um fio no negativo. Vou colocar ele preto. E o outro fio aqui também no positivo, tá? Vermelho. Pronto. Não tá a coisa mais linda do mundo, mas dá para entender, tá bom? E agora eu vou iniciar a simulação. Vamos ver o que vai acontecer. Iniciar a simulação. Olha só. Lá no multímetro a gente pode ver que está aqui com quase 5 volts, tá? No osciloscópio está uma linha aqui, ó, em alto. Vamos reduzir aqui. Vou colocar aqui mais ou menos metade. Olha só, aqui a gente tem aproximadamente 2,5 volts, né? 2,5 volts. E no osciloscópio, eu vou tentar regular ele aqui, a gente vai colocar aqui no osciloscópio meio milissegundo, né? 0,5 milissegundos. E a gente consegue ver o ciclo por completo aqui. Tem 2 ciclos na tela do osciloscópio. Então, ó, quando a gente coloca aqui em 0, o voltímetro apresenta 0 volts. E o osciloscópio uma linha aqui na altura 0, né, do eixo Y aqui, né, que é o de tensão. 5 milissegundos, né, a largura aqui dos períodos. Eu vou aumentar aqui para mais ou menos um terço. A gente vai ter aqui um valor lido em volts, né, que é o que o LED sente aqui, né, sente entre aspas, né? E a gente vai ter aqui o ciclo, né, ó, o ciclo inicia aqui esse pedacinho em alto e esse outro pedaço maior embaixo, né, e reinicia aqui o outro ciclo. E quando eu colocar agora invertido, né, eu vou colocar aqui mais ou menos 70, 80%, a gente vai ter ali 4 volts e o ciclo quase inteiro fechado, né? Tem apenas um pequeno pedacinho aqui embaixo. E se eu aumentar aqui ao máximo, a gente vai ter aqui mais ou menos 5 volts, um pouco menos, e a gente vai ter a linha reta aqui no máximo aqui que está sendo lido nesse osciloscópio. Beleza? Por hoje é isso, até a próxima.